E queremos refletir um pouco a respeito do Espírito Santo, que eu acho que para iniciarmos o ano, tanto iniciarmos o ano como passar o ano até a vinda de Cristo, temos que estar com o Espírito Santo. Sem ele não tem como estarmos preparados para o encontro real com Cristo, porque na verdade não sabemos o dia que Cristo irá retornar para nos buscar, e muito menos o dia que iremos ser chamados ao pó da terra. Abram as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 22. Atos, capítulo 22. Deixa aí o seu livro aí de Atos aberto. Iremos ler alguns textos aí do livro de Atos. Depois iremos para o livro de João. Então deixa aí aberto. Capítulo 22. Todos já encontraram? Sim. Vamos orar? Querido amado Pai, como é maravilhoso iniciar o ano junto contigo, Pai. Nos ajuda, Senhor, para que não só no dia de hoje, mas até o retorno do Teu Santo Filho, possamos estar contigo. Nos batiza com o Teu Santo Espírito, para que a cada dia de nossas vidas possamos ser mais e mais semelhantes a Ti. Glória a Deus. Nos purifica com o Teu Santo Espírito, nos perdoa os nossos pecados, nos limpa, nos purifica, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Verso 17, 22, verso 17 e 18. Isso, Atos 22, verso 17 e 18. Amém. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi que aquele que dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Paulo, ele queria ali dar o seu testemunho às pessoas que estavam ali próximas dele e aos seus amigos, falar como que ele conheceu a Cristo, como foi que aconteceu a visão, e falar de tudo quanto a má compreensão que ele tinha das verdades, embora ele conhecia a Bíblia, mas ele não tinha conhecimento pleno da Bíblia, o conhecimento pleno das verdades. E quando ele teve o encontro com Cristo, quando ele passou os 3 dias com ele ali, jejuando e orando, e quando o próprio Cristo começou a ensinar as verdades bíblicas, e ele começou a retirar, o próprio Cristo começou a retirar as escamas dos olhos dele, e ele começou a descobrir as santas verdades. Ele não se conteve, ele queria falar aquelas verdades. Eu creio que aconteceu isso com todos nós, quando descobrimos as verdades, queria falar para todos que estavam ao nosso redor. E não foi diferente com Paulo. Ele queria falar para todos, mas Deus disse: não. O Espírito Santo falou: não, você não vai falar para ninguém, você vai se retirar de Jerusalém, porque as pessoas não irão acreditar no que você vai falar. E ele não entendia. E muitas vezes a gente não entende. Volte aí, por favor, no capítulo 16. Capítulo 16. Isso, Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, verso 6 a 10. Capítulo 16, 6 a 10. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, todos encontraram? Intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram por Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Quando a gente dá uma olhada no Novo Testamento, o Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento,
O Espírito Santo orienta, você vai para aí, você não vai, você fala, você não fala. E a gente vê o Espírito Santo orientando o que ele deveria fazer ou não. Agora, o que fica na minha mente, o que a pergunta é, será que esse é um luxo da Igreja Apostólica? Porque o Espírito Santo dizia, você vai, não vai. Você fala, não fala. Você vai pregar em tal lugar, vai pregar não. Você vai para tal cidade, você não vai. Será que é um luxo da Igreja Apostólica daquele período? Será que hoje, no tempo moderno, será que hoje o Espírito Santo, ele dirige, temos esse poder do Espírito Santo para nos dirigir a nossa igreja hoje? Como que nós estamos lidando? Como que a nossa geração hoje está tendo essa intimidade com o Espírito? Será que nós estamos tendo essa intimidade? Qual tem sido a nossa posição, a nossa atitude com o Espírito Santo? Qual tem sido a nossa atitude? Porque quando a gente dá uma olhada a partir do momento que os discípulos se convertem verdadeiramente, quando eles vão fazer alguma coisa, eles pediam orientação ao Espírito Santo. E qual tem sido a nossa atitude como cristãos? Hoje, será que os jovens, quando vai pensar em namoro, eles pedem a orientação do Espírito Santo? Quando o jovem está namorando, ele pede a orientação se deve casar ou não? Quando o jovem vai fazer um vestibular, ele pede a orientação se deve prestar vestibular para determinado curso ou não? Quando ele vai fazer um concurso, se deve fazer para determinado concurso ou não? Qual tem sido a nossa posição? Quando a igreja toma a atitude de fazer evangelismo, qual tem sido a posição da igreja? A atitude da igreja para o evangelismo? Infelizmente, na maioria das vezes, a atitude que eu vejo do evangelismo, a igreja se postar para a oração é no mês de dezembro, quando convida o pregador, que não é. Tem que começar a pregar no mês de setembro, julho, com a igreja local começar a se pôr de joelho, orar pela igreja local, a igreja se consertar diante de Deus, começar a orar pela comunidade, para depois, Senhor, qual é o mensageiro que o Senhor quer? Orar pela pessoa que Deus quer que oriente, que venha levar essa mensagem, começar a orar pela comunidade, cair em campo, nessa hora também tem que colocar a mão na massa, cair em campo na comunidade, começar a pregar na comunidade, começar a dar estudo, para quando o pregador orientado por Deus vir pregar, passar as noites, a comunidade já foi dirigida por Deus. Como tem sido a nossa ação em relação ao Espírito Santo? Como tem sido? Agora, como que nós estamos no dia a dia? Porque nós, infelizmente, estamos deixando muito a desejar. Nós, às vezes, só estamos orando a Deus quando estamos em mais lençóis, quando estamos em uma doença, quando estamos com grandes problemas. Mas estamos pedindo realmente a orientação de Deus? Como que nós estamos? No livro de João, vá para o livro de João, no livro de João, no livro de Atos. Vá para o livro de João, voltem algumas páginas, capítulo 10. E como que nós podemos ouvir a voz de Deus? Como é que nós podemos ouvir? Capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu o quê? E ela o quê? É muito forte. É um verso simples, mas é muito forte, irmãos. Se nós formos estudar em profundidade este verso, ele é muito forte. Porque quando você diz que esse verso diz que elas me ouvem e me conhecem e seguem, não é simplesmente uma coisa. Deixa eu dar um exemplo para vocês terem ideia. No caso de Abraão, quando Deus pede para sacrificar o seu filho, no caso da vida de Jó, que passou por Jó, e quando de tudo agora eu não só obedeço a Deus no falar, no ouvir, agora eu tenho intimidade com Deus. É muito forte.
No caso de Maria, a mãe de Jesus, de José, o pai de Jesus, a mulher, o Espírito Santo vem para José e diz: olha, tua mulher está grávida do Espírito Santo. Tem que ter muita intimidade com Deus para aceitar um negócio desse, meus irmãos. Tem que ter muita intimidade com Deus. Agora eu vou dar 2 exemplos para vocês entenderem de onde eu quero chegar. Um exemplo eu vou dar da idade de Lourdinha, ou da minha idade, da minha época, né? Da minha época, ou da época da irmã Lourdinha. Na época de Lourdinha, eu acho que alguns não irão se lembrar, né? Que tem muitos séculos aí atrás. Na época de Lourdinha tinha uma TV do tubão. A tela ficava aqui na frente e via um tubão até aqui atrás, na época de Lourdinha. Tinha uma antena de lado, para poder a imagem ficar legal, tinha que girar, tinha que dar corda. Eu tive que estudar muito para saber disso, Mariana. Tinha que dar corda para poder ficar com a imagem. Quando você mudava de canal, você tinha que ficar dando corda. E às vezes, Lourdinha, quando dava corda, a imagem não ficava boa. Ela pegava o bombril e colocava nas pontinhas. E às vezes não ficava boa. Sabe o que Lourdinha fazia, Marinei? Eu sei. Ela dava tapas na televisão do lado. Para poder pegar. Será? Não, era Lourdinha. Agora eu vou dar um exemplo para vocês, para os jovens, né, da minha idade, né? Entenderam o que eu quero chegar, que muitos não entenderam o que era o exemplo de Lourdinha, né? Estava viajando lá, estava lá em Recife e coloquei no mapa para poder me localizar, ir para um lugar novo, e estava lá no GPS. Quando penso que não, ficou em branco a tela. Eu disse: misericórdia, como é que eu vou agora? Estava lá o desenho lá do triângulo, dizer que era o carro, me informando que era o carro, e estava reto. E tinha entre não sei onde. Eu vou entrar onde é que eu? E às vezes nós estamos nessa situação. Nós temos o guia que é Deus, mas nós estamos nos comunicando. Porque aqui o verso fica claro de que Deus vai falar com as ovelhas e as ovelhas irão entender que é a voz dele. Mas para podermos entender que é a voz dele, nós temos que ter sintonia com ele. Essa sintonia não pode ser cortada. Não adianta colocar bombril, não adianta dar uns tapinhos na televisão, viu, Lourdinha? Não adianta, aqui não resolve não. O que vai influenciar na minha sintonia com Deus é a Bíblia, é a palavra, é a oração, é o jejum, é a minha intimidade, o meu diálogo com ele diário. E entrando nessa parte, já para como que nós poderíamos distinguir, porque hoje, infelizmente, o inimigo, ele entrou, cada um tem uma concepção em relação ao mundo de forma geral, em relação ao pecado e à igreja. Eu diria que o inimigo, ele pensou em três formas de realmente retirar o homem da presença de Deus. Ele pensou, tem 3 maneiras de realmente tirar as pessoas da presença de Deus. Lógico, eu estou falando de uma forma geral, não me levem a mal. Lógico, de uma forma geral. Uma foi através do álcool, porque, meus irmãos, a quantidade de famílias que estão sendo destruídas por causa do álcool não é brincadeira não. O álcool está destruindo pessoas e famílias de uma forma assombrosa. E o pior é que muitas dessas pessoas, elas não percebem o mal que está fazendo para elas mesmas. O mal que está fazendo para a própria família. Pessoas que usam a bebida de uma forma como fosse uma coisa social. Como fosse uma coisa, trabalhei o dia todo hoje eu cheguei em casa, jantei, ou almocei, sei lá,
tomei um banho, vou agora relaxar, vou me atualizar aqui nas redes sociais, pego uma cervejinha, e vou tomando, toma uma, toma duas, sei lá quantas. E muitos fazem isso todos os dias. Isso era luxo para os homens. Com a modernidade, que homem e mulher é tudo igual, está tudo no mesmo patamar, hoje a mulher está fazendo a mesma coisa. Infelizmente, até no meio religioso está ficando algo natural a bebida alcoólica. Entrou a princípio com a bebida sem álcool. E muitos estão bebendo as cervejas sem álcool. E dizem que é permitido. Vinho, e aí vai. Segundo ponto que Satanás colocou no mundo para destruir as pessoas, para tirar da presença de Deus, foram as drogas. Eu não sei qual das duas está acabando mais com as famílias, se é o álcool ou as drogas. Eu não sei qual, mas está acabando de uma forma que é algo grandioso, grandioso, grandioso. Amados, é algo arrasador. Quando nós que estamos morando numa cidade pequena, nós não temos muita noção não. Mas quando viajamos para uma capital, fica muito nítido esse negócio. Quando nós vamos para a periferia, quando nós saímos da nossa cidade aqui, do nosso centro, quando vamos para a periferia, é algo assombroso. E a outra coisa, que agora talvez vá haver muita controvérsia nesse terceiro ponto, mas é como eu falei no início, cada um, estou falando no geral, é a internet. A internet está acabando com muitas famílias. A internet está tirando, lógico, você sabendo usar, não é pecado. Não estou dizendo que é pecado usar a internet. Irmãos, a internet, quando ela não é bem usada, ela afasta as pessoas do caminho do Senhor. E é algo que as pessoas não percebem, acham de que pelo simples fato de estar na igreja, de estar fazendo a vontade de Deus. Às vezes, muitas vezes, uma pessoa tem um cargo na igreja, por ser um ministro da palavra, acha que é o suficiente. Mas as pessoas muitas pessoas estão ocupando tempo demais com a internet e estão deixando de ter o principal, que é a adoração a Deus pessoal. Às vezes está cumprindo a tabela com o ano bíblico, faz uma leitura do verso bíblico de 2 minutos e acha que é o suficiente. E não é o suficiente. Que nós podemos distinguir um falso profeta e sabermos se nós estamos no caminho, se nós estamos sendo bons, verdadeiros cristãos. O primeiro, indiscutível, que é através das Escrituras. Não tem como eu ser um verdadeiro religioso, um verdadeiro adorador, sem fazer uso da palavra de Deus. Não é só fazer uma leitura superficial, é estudar verdadeiramente a palavra de Deus. Muitas pessoas estão sendo enganadas por uma teoria errada, ou não é essa palavra que eu queria falar, por argumentos sem fundamento bíblicos. E as igrejas estão lotadas, enchendo, sem fundamentos bíblicos. E infelizmente, muitos de nós, pessoas que eu já conheci aí, pessoas que têm anos de igreja, ouvem argumentos de A e de B, sem fundamento bíblico, com textos isolados, e saem da presença de Deus. Eu estava até lembrando antes de vir para aqui, descobri para uma família, e a mulher se batizou, e ela deu estudo para outra jovem, e essa jovem eu passei
ela pediu um acompanhamento, eu passei alguns estudos bíblicos para ela, que ela não tinha muita profundidade, algum conhecimento, e alguns estudos ela não conhecia, e passei alguns estudos, acompanhei. E uma irmã de outra igreja, de outro bairro, já tinha acho que 20 anos de igreja, ela conheceu outra denominação, dizendo que o Espírito Santo não existia, e ali ela disse: quanto tempo que eu estou na igreja e agora eu descobri que o Espírito Santo não existe? E aí começou a pregar na igreja dela e foi para as igrejas vizinhas, e ela veio para o meu lado e disse: quem é você, senhora? E essa jovem começou a fazer algumas perguntas, é alguma coisa errada. Aí foi que eu comecei a ligar. Quando penso que não, a senhora saiu da igreja, a jovem saiu da igreja, a filha da senhora saiu da igreja, as duas filhas saíram da igreja, ou seja, 4 pessoas saíram da igreja. E essas 4 pessoas que saíram da igreja, todas estão fora, não estão em nenhuma religião. Amados, as igrejas estão pegando aí de inúmeras formas, mas só através da Bíblia nós podemos blindar e saber se as pessoas estão pregando verdadeiramente ou não. Uma coisa que é difícil, que é o segundo ponto, é o custo das providências divinas. Quando Deus abre e fecha portas. Quando Deus abre a porta é uma maravilha, é glória, é festa. Mas quando Ele fecha, muitas vezes nós ficamos tristes e saímos na fé da igreja. Nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter intimidade com Ele para entender quando Ele abre e quando Ele fecha. Quando Ele fecha a porta, é providência dele da mesma forma quando Ele abre. E nós temos que ter intimidade com Ele, sabedoria, para poder ter esse conhecimento disso. E o terceiro ponto é mediante o apelo do Espírito Santo. Esse mediante o apelo do Espírito Santo é um pouco a respeito que nós estávamos conversando a respeito na lição. Não demorei muito, porque eu queria falar um pouco mais a esse respeito. Porque mediante o apelo do Espírito Santo é a minha intimidade com Deus. Muitas pessoas que não saem da igreja, que estava falando um pouco no final da lição, pessoas recém-batizadas, até com 1 ano, menos de 1 ano, aí fica aquela discussão: não teve aquele apoio que a igreja deveria dar, não teve o alicerce que a igreja deveria dar. Alguns casos sim, mas só que eu tenho que fazer a minha parte. Eu entrei na igreja, eu aceitei a Cristo como Salvador, me batizei, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer a minha devoção, eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que adquirir a lição da sua sabatina, eu tenho que estudar, ter um estudo profundo. Mas, infelizmente, o que eu vejo hoje é recém-batizados e membros na igreja sem estudar a Bíblia. Demais. Aí não tem como. Aí, como o próprio Cristo falou, qualquer vento de doutrina tira as pessoas. Não tem como. Pode vir Alejandro Bulhon, pode vir Leandro Quadros, pode vir quem for ficar aqui à frente da igreja atrás da banca. Pode ser quem o pastor que for. Ele vai dar um norte, mas nós é que temos que fazer a nossa intimidade que tivemos sozinhos, a nosso devocional com Deus. E quando eu dito isso, a orientação do Espírito Santo na igreja apostólica, quando os apóstolos eram orientados pelo Espírito Santo, não era no luxo deles. Hoje também nós somos orientados pelo Espírito Santo. O grande problema nosso hoje é que nós não estamos pedindo a orientação ao Espírito Santo. Eu quero isso. É da vontade de Deus. Será? Antes de você realizar o que você adquirir, você pedir a orientação ao Espírito Santo, ou simplesmente você está determinando ao Espírito Santo que você quer isso. Abram as vossas Bíblias, Romanos capítulo 12. O grande problema nosso
é que nós estamos, os canais com o Espírito Santo está interrompido com maus atos. Hoje, infelizmente, viralizou uma religiosidade que pode tudo. E não é isso. Não se pode tudo. De forma alguma. Capítulo 12, Romanos capítulo 12, verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Esse é o ponto-chave. Hoje, infelizmente, na modernidade, está se permitindo tudo. E não pode. Nós temos que ser a diferença. Nós, por onde quer que venhamos a estar, nós temos que, no ambiente que venhamos a estar, as pessoas têm que nos ver que nós somos diferentes. Hoje vai para o shopping, o que as pessoas estão comendo, os cristãos comem. Porque as pessoas que não conhecem a Deus bebem, os cristãos bebem. Porque os que não conhecem a Deus usam, o que são cristãos usam. Não é assim, irmãos. Da mesma forma que os que não são cristãos namoram, os que são cristãos namoram também. Não é assim. Não está tendo diferença. As pessoas, quando olham por alto, não estão diferenciando quem é cristão e quem não é. Essa é que é a grande diferença. É o que está faltando na igreja cristã hoje, é o batismo do Espírito Santo. Essa é que é a grande diferença. Hoje ninguém mais está tendo. Eu percebo, às vezes eu falo muito disso, mas é com saudades da época da igreja do Casimiro. Nós fazíamos muito trabalho de orientação para a igreja, de conservação. Tinha-se muito. Hoje começou a deixar de ter mais, infelizmente. E para nós finalizarmos em Jeremias, o último texto da manhã, em Jeremias, volta aí para Jeremias, ou volta aí, vai em Jeremias, capítulo 6, verso 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Nós temos que perguntar ao Senhor qual é o caminho que Ele quer que venhamos andar. Mas quando começamos a andar pelo caminho que o Senhor quer que venhamos andar, nós temos que nos vaziar. Para chegar no caminho do Senhor, Ele aceita da forma que nós estamos. Mas para permanecer no caminho e andar nele, nós temos que nos esvaziar. Tirar o nosso egoísmo, tirar os nossos pecados, como que poderia dizer, nosso amor egoísta, e de tudo que desagrada a Deus, tudo que nos afasta de Deus, para que nós possamos ficar mais próximos dele e assim ser mais semelhantes a ele. Amém. Assim receberemos o batismo do Espírito Santo. Assim iremos ouvir claramente a voz dele e iremos distinguir quando é a voz dele ou não. Amém? Amém. Glória a Deus. Querido amado Pai, queremos iniciar esse ano pedindo o batismo do Espírito Santo. Amém. Nos batiza, Senhor, para que possamos entender entender o que nos afasta de Ti, e que possamos pedir para que possamos ter consciência do que nos afasta de Ti e começamos, a partir de hoje, a retirar aquilo que está nos afastando. Amém.
perdoa os nossos pecados. Se estamos perdendo muito tempo nas redes sociais, nos concede, nos dá essa consciência. Se estamos perdendo muito tempo diante da TV, nos ajuda, Senhor. Isso é difícil. Como vários cientistas já foi dito isso, de que o vício da internet é tão vicioso quanto uma droga. Então, aquele que estiver viciado, Senhor, ajuda para se libertar deste vício, Senhor, para que possamos ter mais tempo contigo. Aquele que está no vício do álcool, das drogas, ajuda, Senhor, para que possa se libertar. Aquele que está no vício da pornografia, Senhor, ajuda para que possa se libertar deste vício, para que possa ter intimidade plena contigo, ó Pai. Porque temos a plena convicção, sem o batismo do Teu Santo Espírito, não podemos nos apegar a Ti. Nos ajuda, Senhor, para que possamos não iniciar o ano, o mês de janeiro, simplesmente o mês de janeiro contigo, mas que possamos permanecer em Teu santo caminho até o retorno do Teu santo reino. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém.